Meu nome é Leônidas, eu tô aqui, né, nesse canal. Criei esse canal com o nome Conri, sabe? Praticamente quase ninguém do meu convívio sabe que eu tenho esse canal. Eu tô postando esses vídeos aqui pra tá encorajando a galera pra falar sobre o projeto, né, de retenção seminal. E esse vídeo aqui é pra mostrar pra vocês o tempo que eu já tenho. Eu já tenho, no caso, 26 dias hoje. E eu venho trazer experiências pra contar pra vocês do que tem acontecido, o que tem explodido na minha mente nesses últimos dias de retenção. Simplesmente o processo de retenção seminal é um processo que você vai se abster de pornografias, da masturbação, do namoro, né? Dá uma saída e conservar sua energia vital para investir ela em áreas da sua vida. Ou então simplesmente para testar. Muitos homens fazem isso e falam que se deram muito bem. E eu sou um deles que vem aqui para contar para vocês o que tem acontecido. Há uns dias atrás, há uns 6, 7 dias atrás, eu gravei um vídeo, postei aqui, falando que eu já estava com 18 dias de retenção e gravei o vídeo e postei. Tá aí no canal quem quiser ver, né? O que aconteceu, eu fiz a lista dos dias e falando o que aconteceu em cada dia. E nesse vídeo aqui agora eu vou falar para vocês sobre o 26º dia, o que aconteceu, o que vem acontecendo e como que isso tem impactado muito a minha vida de uma forma positiva. Como eu falei no primeiro vídeo, né, do primeiro dia até o 18º dia, foi um processo muito difícil a princípio, porque eu não tinha esse costume, né. Já tinha feito algumas vezes, mas foi poucos dias, semanas. E quando eu cheguei no 18º dia, eu percebi que muitas coisas tinham mudado. Eu vou falar 3 coisas que mudaram em mim, que foi meu foco, minha disciplina e a minha ação. O foco e a disciplina e a ação vieram, né, como benefício do projeto no FEP, né. E com ele também eu entrei no modo caverna, que me ajudou muito a tirar um pouco o meu vício que estava em redes sociais. Eu tinha um canal no Instagram, no qual eu postava frequentemente, mas tive que abrir mão por um tempo para focar em um crescimento maior. Eu decidi vir para o YouTube, né, e investir em uma plataforma que fosse me trazer mais benefícios, levar um pouco da minha palavra, né, um pouco do meu conhecimento para outras pessoas. Para quem não sabe, eu sou indígena, moro no povo, na aldeia Panelão, sou do povo Pataxó, e Quanri, o nome desse canal quer dizer sábio. E é o modo sábio. Então muitos não sabem, quase ninguém sabe que eu tenho esse canal aqui do meu convívio. Somente quem entra aleatoriamente no YouTube para procurar exatamente sobre esse assunto que tem acesso. Até para eu começar esse projeto muito avançado, né, que para muitas pessoas elas correm atrás de desperdiçar sua energia vital, desperdiçar seu sêmen. E às vezes a libido faz você fazer coisas que você não faria quando estava no momento, né, que você estava pensando aquelas coisas. E quando você consegue guardar essa energia ao invés de gastar, desperdiçar, procurar gastar com pessoas que às vezes não vai te trazer bem, que tem pessoas que você se relaciona que acaba sugando, né, sugando a sua energia. Tem pessoas que acabam trazendo você para uma faixa vibração de frequência e pessoas com baixa vibração de frequência, elas não produzem o que elas estão, o que elas têm de produzir, o seu máximo potencial. Fala assim: hoje eu vou fazer X coisa, hoje eu vou fazer X exercício, e você chega lá no momento e não sente mais a vontade de fazer. Simplesmente antes de eu começar o projeto, o que eu sentia em mim, muitas vezes que eu treino em casa, né, para quem não sabe, eu faço exercícios em casa, e o que acontece é que quando eu chegar na hora de fazer o treino, eu estava totalmente esgotado antes de começar. Eu olhar para o exercício como algo assim que não era para mim fazer aquilo ali naquela hora, porque eu tava com vontade de deitar, de ficar só olhando para cima e conversando besteira, porque eu sempre fui de ficar muito sozinho na minha casa. E eu deitava e ficava olhando para cima, e quando eu via já chegou a hora de eu terminar, né, os meus afazeres diários, e não tinha feito. Às vezes, a conclusão que eu posso dizer que aconteceu comigo nesses 26 dias, né, no 26º dia, particularmente, que foi um dia que eu tive grandes insights, que foi hoje. Hoje eu consegui acessar áreas da minha mentalidade que eu nunca tinha alcançado, eu consegui ter meditações mais claras, eu consegui envolver muita meditação na minha vida nesses últimos dias. E o que eu mais fiz foi algo totalmente oposto do dia primeiro que eu comecei, que foi no dia 7 de junho. No dia 7 de junho eu comecei sem nenhuma perspectiva de continuar, só falei, vou ficar só um dia. E depois disso eu fui levando adiante. Quando deu o 7º dia, eu comecei a sentir muito assim aquela vontade de explodir tudo, de estressada, né? E o estresse acabava me corroendo muito, mas eu consegui aguentar. Foi então que eu continuei seguindo. Quando deu no dia 20, eu já estava com um foco muito maior, um foco nas minhas coisas, nos meus treinos, e foi passando, né? Teve uns dias desses da semana que eu também viajei, tive que ficar longe, mas mesmo assim eu não saí do modo caverna. Eu decidi também tirar as redes sociais, parar de mexer no Instagram com frequência, e o que eu fiz muito mesmo foi ter desativei o Instagram temporariamente, sabendo que eu retornaria, mas quando eu retornasse eu queria retornar outra pessoa, com outros conteúdos, com outra qualidade de vida, passar conhecimento para pessoas que não me acompanham, que me acompanhavam de forma fútil. E então foi assim que eu decidi tirar o Instagram. Aconteceu quando eu tirei a rede social de vez, foi uma falta do que fazer, cara.
eu percebi que, tipo, eu tava gastando muito meu tempo com aquilo e tava parecendo que era algo comum do meu dia. Era algo que eu deveria ter feito há muito tempo, era ter tirado a rede social com a frequência que eu usava, porque ela consumia muito da minha energia. E eu percebi que o motivo dos meus cansaços nos meus treinos, antes de eu fazer, era simplesmente de eu estar investindo muito meu tempo nas redes sociais, rolando feed, olhando vida de pessoas que... Comparação, cara, eu tava fazendo comparação. E nos últimos dias, antes de chegar no 26º dia, eu senti um grande alívio, como se uma dor estivesse saindo das minhas costas, né? Só que na verdade, muitas vezes era o peso da culpa, que eu carregava muito, de muitos traumas que eu tinha. E quando eu comecei a meditar, juntamente no modo caverna também, que eu venho praticando já tem um bom tempo, foi que eu percebi que vários traumas guardados da infância, que me fazia doer as costas, fazia eu não respirar direito, eu ter vontade de, às vezes, sumir. E essa vontade de sumir, muitas vezes, era o modo caverna me chamando para essa ação, para fazer isso. E eu decidi gravar esse vídeo para mostrar para vocês um pouco, né, dos benefícios dela, da retenção seminal. Quando você pratica a retenção seminal, a sua vida começa a se alinhar. A sua vida ela começa a voltar aos eixos, você começa a fazer uma limpeza daquilo tudo que estava te puxando para baixo, e aquilo ali, você vai ver que muitas vezes você gastou sua energia, a maior parte do seu tempo com coisas fúteis, com coisas que vão levar segundos do seu prazer, mas vai te tirar uma eternidade, vai te dar uma eternidade de sofrimento. Então, quando você pensar em fazer qualquer ato, qualquer coisa, inconscientemente, é melhor que você entre no estado de presença. Sinta que está consciente, sinta que você é o único responsável pelas suas ações. Não é o que vem de fora que te afeta, é o que vem de dentro. Porque a vida é isso, ela acontece de dentro para fora. Então que você possa mais olhar para dentro de si e ver quais são suas necessidades, suas verdadeiras necessidades. Que eu acho que é bem mais do que fazer um sexo aleatório com qualquer pessoa ou gastar sua energia vital com minutos, segundos, né, de prazer, para quem é precoce. Então é isso.